E vamos seguir agora falando já da partida desta quinta-feira, né? Trazendo aí provável escalação. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. O Flamengo vai poder contar aí, no caso, né? Jogadores que vão estar à disposição do Sampaoli, que é o Arrascaeta e o Pedro, né? Para enfrentar o Fluminense. A produção vai jogar na tela a provável escalação, então a gente vai vendo aí, né? Matheus Cunha, né? O Wesley ou Varela, né? Um time ainda com muitas dúvidas. Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz. Ayrton Lucas, aí vem no meio de campo Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Pedro ou Cebolinha e fecha lá na frente com o Gabigol, tá? Eu, né, particularmente, vou até colocar aqui, ó, meu time seria, né, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, né, cogitar o Davi Luiz como titular amanhã já é uma loucura, e o Ayrton Lucas. Meio de campo, né, ali, como tá, e aí eu formaria o losango do Dorival ali, ó, formaria o losangozinho do Dorival e fecharia o ataque com Pedro e Gabigol, né? Desculpa, mas o Cebolinha não tem nada que justifique o Cebolinha ser titular no time do Flamengo. Inclusive, eu tava até lendo uma matéria, rapidamente, até lendo uma matéria hoje no Coluna, né, falando da reformulação silenciosa que o Dorival vem fazendo, e nessa reformulação ele inclui o Everton Ribeiro. E aí eu falo, porra, não tem como você incluir o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tem 34 anos, mas é um cara que esse ano a gente tem aí jogos em que ele entrou, né, e fez a diferença. Quantos jogos o Cebolinha mudou no Flamengo esse ano? Começando ou saindo do banco? Então, assim, não justifica, principalmente ser titular. Esse seria meu time. Petit, palavra está contigo. E aí você pode até falar também aqui, quem você prefere de posição a posição. Não, claro, o meu time é muito parecido com o seu. O que eu entendo é o seguinte, né? Todos os times que ganharam o meio-campo do Fluminense venceram jogos. Eu vi Fluminense e Botafogo, o Botafogo deu-lhe um amasso no Fluminense, o Fluminense não viu a cor da bola. Então, sinceramente, para esse jogo, eu teria que escolher ali entre o Pedro e o Gabigol. Então, eu entraria com esse mesmo time que você falou. Matheus Cunha, Wesley na lateral, Fabrício Bruno e Léo, Ayrton Lucas, a dupla de volante, Thiago Maia e Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta. Ali seria o meu problema, porque eu não tenho ali o Everton Ribeiro. Poderia entrar ali com o Matheus França e com o Gabigol na frente. Só que na minha escalação, eu coloquei até o Pedro. Por que eu coloquei o Pedro? Por entender, né, que como eu estou com 5 no meio campo, eu preciso de um cara que a bola vai bater menos lá nele e ele tem a capacidade de colocar essa bola para dentro. Eu acho que o Pedro é mais finalizador do que o próprio Gabigol. Só que o Gabigol me dá uma mobilidade que o Pedro não me entrega. Então, eu preciso do Gabigol jogando, né, centralizado, né, como a referência do ataque e sem vir buscar essa bola aqui no meio-campo. E como é que faz isso? Porque todos os jogos o Gabigol tem vindo muito atrás buscar essa bola. E eu, sinceramente, acho que quando ele vem buscar essa bola, ele atrapalha. Eu acho que ele não ajuda em nada quando ele vem buscar essa bola aqui atrás. Se eu consigo convencer o Gabigol a jogar como referência e não sair de lá, né? Ele pode circular o quanto ele quiser, mas ali sempre perto da área, aí eu vou com o Gabigol, principalmente no primeiro tempo, para dar um sufoco e dar mobilidade aí contra o Fluminense. Por isso que eu tinha colocado o Pedro só mesmo por essa saída exagerada do Gabigol de perto da área. Não pode. O Gabigol, ele é uma referência. O Gabigol não é para vir armar jogada aqui no meio-campo. Quem finaliza lá, né? Então, na minha opinião, né, eu seria muito específico com o Gabigol para que o Gabigol, no jogo de amanhã, não saísse de perto da área, o tempo todo infernizando o zagueiro e lateral. Então seu time seria qual ali? Matheus Cunha. Matheus Cunha,
Wesley, Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson, Matheus França e Gabigol ou Pedro. Tá. Aí então você colocaria no caso. Eu não jogaria com Pedro e Gabigol na frente, principalmente no primeiro tempo. Eu tenho que ganhar o meio-campo amanhã. Não, mas aí você não acha que o meio-campo já está bastante recheado ali, com 4 jogadores que saibam do Gerson, com o Arrascaeta, Pulgar, o Thiago Maia, o Matheus França. Você acha necessário? Sim, mas a gente tem um segundo tempo. E você tem jogadores importantes, você tem no segundo tempo um Pedro, você tem no segundo tempo um Gabigol, né, que possa entrar e mudar a partida. Eu acho muito interessante você ter reservas que possa mudar o panorama de uma partida, né? E você fazer o primeiro tempo equilibrado, sem botar o Fluminense realmente para as pernas cansarem, sabe? O Fluminense realmente sentir a partida. Eu entrava com 5 no meio-campo, usando a mesma tática do primeiro jogo. Gabigol centralizado ou Pedro centralizado. Se eu conseguisse, eu queria que... Isso deu muita polêmica que eu coloquei lá no Instagram, cara, teve comentário pra caramba. O meu titular seria o Gabigol se eu convencesse ele a jogar centralizado. O Gabigol, ele tá voltando muito atrás, isso atrapalha na nossa transição. Se você perde... Vamos supor, ô Túlio, que o zagueiro do Fluminense dá uma pichotada lá perto da área. Não tem ninguém, cara, para roubar essa bola perto do gol, porque o Gabigol vem aqui buscar essa bola no meio. Então eu preciso ter um jogador, né, dentro da área do Fluminense o tempo todo infernizando. E essa saída do Gabigol, muitas vezes da área, isso está me incomodando demais, está me incomodando muito, né? Então, se o Sampaoli convencer ele a jogar centralizado ali, jogando, ele pode se movimentar. O que eu estou dizendo aqui não é para ele se movimentar. Só que eu não quero ele se movimentando aqui onde está o Thiago Maia, eu não quero ele se movimentando atrás da linha do meio campo. Eu quero ele se movimentando lá, perto da área. Vai lá, busca uma bola no lateral, vai ali no escanteio e tal. Ele tem que estar sempre rondando o gol. Ele não pode vir aqui, na minha humilde opinião, armar a jogada. Porque aí, na minha opinião, ele atrapalha essa transição rápida. E quanto mais jogadores dentro do campo do Fluminense, mais eles têm dificuldade de jogar. Isso tá provado. Só passando aqui, ó, até para o Nazário comentar também, no jogo do 0x0, né? Acho que ninguém vai discordar que talvez tenha sido o melhor jogo do Flamengo no ano até aqui. O Flamengo entrou em campo com o Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? E aí a primeira linha defensiva, talvez a única diferença aí seja o goleiro, né? O Matheus Cunha. Aí no meio a gente teve, né, Thiago Maia, Pulgar e Gerson. E lá na frente, Everton, Arrascaeta e Gabigol, né? O Pedro não jogou, né? Tava com problema de lesão. Mestre Nasa, qual o seu pensamento aí pro time do Flamengo amanhã? E lembrando aqui, não sei se foi o Franklin Cabral, alguém comentou, podia botar os relacionados. O Sampaoli não divulga os relacionados. A gente consegue trazer os relacionados quando o jogo é fora, porque na viagem lá os repórteres vão fazendo lá, o Léo, o Vitor, quando vão cobrir, fazem lá a relação. Mas em jogos aqui do Rio é impossível, então a gente não coloca os relacionados porque, de fato, o Flamengo não vem divulgando mais desde que Sampaoli chegou ao Flamengo. Só para explicar a galera aí que está no chat. Eu gosto dessa formação aí que o Petit mencionou para o jogo de amanhã, né? Um meio-campo povoado, né? E o outro aspecto que eu gosto muito é a questão do segundo tempo, que a gente sabe que se o Fluminense for pressionado, igual a gente viu o Flamengo pressionar e correu pouco, porque o Flamengo estava totalmente no campo de ataque, e aí o Fluminense ficou encurralado, e naquele jogo eu fiquei preocupado com o segundo tempo, mas o Flamengo se mostrou muito bem fisicamente no segundo tempo, em função de ter corrido pouco no primeiro por conta do espaço que ele tomou. Então eu acho interessante deixar para o segundo tempo ou o Pedro ou o Gabigol, né? Depende de quem vai começar,
eu começaria com, por exemplo, o Gabigol, né? E o Everton Ribeiro entrar também no segundo tempo. Né? A gente sabe que o banco do Fluminense não consegue segurar a pressão. Né? Então, são duas coisas que o Flamengo tem que fazer. Repetir o jogo, o último jogo, né? Repetir ipsilitens todos os posicionamentos que o Flamengo fez, né? Jogar daquela maneira, pressionar a saída de bola do Fluminense, que o Fluminense pressionado não consegue equilibrar o jogo, não consegue dar ritmo, começa a se irritar, perde o time da bola, e aí no segundo tempo a gente chegar com a mesma pegada para efetivamente conquistar a vitória no jogo de amanhã. Então eu gostei dessa formação do Petit. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Na meiuca, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. E na frente, Messier e Gabigol. E Matheus França, né? Matheus França seria interessante botar aí ele no começo, que vai pressionar, vai ajudar, vai correr, vai ficar dando aquele quê a mais ali no meio campo e vai tumultuar a vida do Fluminense. Eu acho que o caminho é esse também. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pode Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.